Gente, eu tô voltando à rede social por se tratar de uma ocasião muito importante que eu não poderia passar despercebido. Como nós estamos fazendo, criando um quadro no Versatilidade, que é levado aos sábados, eu, com representatividade feminina, eu também não poderia me ficar omissa dessa, desse especial que a gente está preparando e vai colocar sábado no ar, com a fala feminina, ou seja, com as expressões, não plagiando o programa A nem B, até porque eu comecei a dar os primeiros passos no rádio com um programa chamado Rádio Mulher. Então tem o pioneirismo nisso aí. Fui eu que revelei a primeira mulher motorista de táxi em Campina Grande. Infelizmente ela faleceu, mas hoje existe um conglomerado bastante grande de mulheres taxistas, de mulheres que pilotam Uber. Enfim, nesse sábado nós vamos levar a voz feminina para ela falar o que ela sente, como ela vê, se os avanços que a gente tem dado, se são necessários para que nós tenhamos uma libertação. E eu começo alegando aquilo que já foi impedido na minha vida e que eu continuo a luta. E eu tenho muitos apoios, muitos afagos de várias representações femininas, de instituições que são regidas por mulheres, administradas por mulheres. Então eu fui aquela pioneira também que, quando era assessora da presidente da Câmara Municipal, a vereadora Maria Lopes Barbosa, nós fomos até João Pessoa. Na época o governo do estado era Cícero Lucena e nós fomos buscar a força nele para criar a Delegacia Especializada da Mulher em Campina Grande. E essa delegacia foi criada. Pasmem vocês que, quando eu mais precisei, uma vez a delegacia me ajudou, quando eu prestei uma queixa a uma diretora de escola que praticamente me agrediu fisicamente dentro da sala de aula. Tudo isso eu já passei na vida. Caminhando por esse mesmo círculo, falando da minha atuação como professora, o que eu venho sofrendo na pele ao longo de 40 anos de sala de aula, que ainda hoje eu enfrento a perseguição política acirrada sobre Fátima Silva, sobre os ombros de Fátima Silva. Eu fui vítima de agressões físicas no plenário da Câmara Municipal, quando era presidido por uma mulher vereadora. Eu fui vítima de quando prestava serviço em alguns restaurantes, certo? Por mulheres também que se sentiam, sabe, por que Fátima está ali, porque eu não posso estar? Por que Fátima está assessorando aquele restaurante e eu não posso estar? Se eu tenho duas profissões que ela tem, certo? Que eu sou jornalista, que eu sou advogada. Eu fui vítima de altas perseguições em restaurantes aqui em Campina Grande, até chegar uma presença de um político lá para me tirar do pairo desse restaurante, colocar um monte de atalhos no meu caminho a ponto de prejudicar aos empresários que ali representavam a diretoria daquele restaurante. E eu fui retirada do restaurante. Retirada mesmo, certo, gente? Segui por outra linha, peguei outro restaurante. Assim também eu fui, a ponto de encerrarem, acabar com um restaurante que estava de vento em popa. Do dia para a noite esse restaurante fechou e acabou aqui em Campina Grande esse palco que Fátima Silva tinha tanto zelo por ele e que era tão bem tratada pelo senhor proprietário. E assim eu caminhei, mestre de cerimônia, que eu fui a pioneira em Campina Grande e me constituí da mestre de cerimônia, apresentadora de eventos, de desfiles, enfim, eu me constituí pioneira. Também impediram esse trabalho meu, porque a pessoa que fazia muito acreditar no meu trabalho acabou resolvendo trilhar por uma linha política e acabou desprezando a capacidade de Fátima Silva, que ela agenciava o trabalho de Fátima Silva. E assim por diante. Como cantora, eu já falei que fui impedida. Como professora, eu passei por mais de 15 escolas estaduais de Campina Grande e também de outras cidades. E por onde eu passei, eu deixei um rastro de competência. Mesmo assim, eu fui perseguida por políticos e que me tiraram da sala de aula, cuja qual eu fiz teste, eu fiz seletiva, eu fiz concurso e não fui nomeada, sobre, sabe, explicações sem a mínima lógica da gente acreditar. E quando eu dizia assim para um advogado,
O que é que você acha que está na justiça? Que será que eu vou ter efeito? Vai nada, Fábio. Vão dar, sabe, o dito por não dito. E tem muitos advogados a favor deles aí. Você não ganha, não. Melhor você deixar isso para lá. Procura outra coisa. Era o que eu escutava de advogados e que se diziam grandes amigos. Todos os meus direitos foram ceifados. Aproveitando esse 8 de março, eu estou colocando falas importantes de um círculo grande de amizade que eu constituí na vida, sempre proclamando a liberdade de expressão da mulher e os direitos dela garantidos. Eu sempre fui essa mulher que lutei e que vou lutar e vou continuar, porque Deus está sempre me resguardando e me tirando dos perigos. E é esse 8 de março que eu aproveito para reivindicar pela mãe solteira, pelas empregadas domésticas, pelas mulheres garins, pelas mulheres presidiárias, pelas mulheres, sabe, assediadas, estupradas e que ficam impunes. E de muita coisa eu fui vítima, muita história eu tenho para contar. Eu aproveito esse 8 de março para convocar essas mulheres maravilhosas. Não fiquem de boca fechada não, mulheres. Abram a boca, digam a verdade, porque nós merecemos respeito e dignidade. E que esses, sabe, supostos milionários que acham que estão nadando no dinheiro e que podem deitar e rolar com a vida da mulher, é bom ele se tocar, porque Deus tarda, mas não falha. Não falha. E nós temos que ser respeitadas. E uma andorinha só não faz verão, mulheres. Então vamos se unir. E nesse sábado vocês vão ver muitas falas importantes dessas mulheres maravilhosas que ocupam seus cargos dignamente, mas que são tratadas com muito preconceito, com muita discriminação. E o mais desgastante é quando eu esperava que eu tinha sindicatos, que eu fiz assessoria para vários sindicatos e também sou sindicalista, porque fiz parte de diretoria de vários sindicatos. Quando eu esperava que um sindicato dirigido por mulher estaria do meu lado, eu descubro que o sindicato foi quem foi o responsável pela minha última passagem em escolas estaduais em Campina Grande. O sindicato foi quem conspirou contra mim o tempo todo, pasmem os senhores, administrado por mulheres. E não dá para ficar calado com tanta coisa que eu já carrego nos ombros. E por isso eu peço a todas as mulheres que se sintam prejudicadas. Vamos juntas botar a boca no trombone, ou seja, abrir o verbo e rasgar essa página em definitivo que tem atrapalhado a vida da gente. Feliz 8 de março. Sintam-se todas homenageadas e convocadas para engrossar as fileiras dessa luta pelos nossos direitos.